E olha que notícia boa, Mocoquense lança livro em plena pandemia. É verdade. Sabe aquele ditado que santo da casa não faz milagre? Faz sim. Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, ele simplesmente aproveitou a pandemia, além de ler muito, que eu tenho certeza, escreveu muito e acabou de lançar um livro. E olha a boa nova, quem adquirir esse livro agora vai ter uma super promoção da editora, né? Com um super desconto, eu vou estar mostrando para vocês aí o link na telinha. O Antônio Geraldo, que já editou outros livros, outros textos, né? O primeiro dele foi Peixe Míngua, que era de poemas, e agora também de poema, Eu Morto. Antônio Geraldo também já publicou livros imperdíveis, né? A Visita que Hoje Estamos e também o Infanto Juvenil, né? O Amor Pega Feito um Bocejo. Então, eu peguei e fiz algumas perguntas para o Antônio Geraldo, que está cumprindo o isolamento social rigorosamente. Então, eu gravei as perguntas e ele vai me responder lá da biblioteca dele. A gente vai fazer uma edição, a Brendinha vai fazer uma edição bem bacana para vocês. A primeira pergunta que eu fiz para o Antônio é: mais um livro, desta vez poemas como o primeiro, Antônio? Boa noite a todos. Queria agradecer aí a oportunidade de falar com vocês a respeito do meu novo livro, né? Sim, eu voltei à poesia. A poesia é uma espécie de laboratório da palavra. Na verdade, eu nunca a abandonei. Mesmo nos livros em prosa, a poesia aparecia muitas vezes como recorte do mundo. Eu sempre gostei de poesia. Eu acho que os prosadores poetas, eles levam vantagem em relação àqueles que apenas escrevem prosa. Poesia é um modo especial de ver a vida, a realidade, e nada mais especial do que agora, né? Nesse momento difícil que vivemos, que a poesia aí apareça como uma espécie de respiro para os novos tempos, para aquilo que a gente tem que enfrentar. Você disse que não é um livro de circunstância, né? Mas foi a pandemia que te inspirou? Sim, eu digo que é um livro de circunstância. Na verdade, eu estou pensando na questão poesia de circunstância. Essa expressão ela é usada pela crítica literária numa referência àqueles poemas que se limitam a tratar de um aspecto específico do cotidiano. Seria a poesia de circunstância exatamente por isso. Nesse sentido, ela se afasta daquele outro tipo de poesia chamada homérica, ou com pretensões homéricas, aquela poesia que quer ficar no tempo, permanecer. O modernismo brasileiro já tem um século, né? Ele trata dessa questão, da importância de se pensar os pequenos assuntos, o dia a dia, a vida das pessoas, nas pequenas coisas. Por isso eu chamei de poesia de circunstância, uma vez que está ligado a um fato, a pandemia, né? O medo das pessoas, a organização política do país, as necessárias mudanças que devemos passar. Então eu pensei um pouco nessa questão. E, curiosamente, ao mesmo tempo que é circunstancial, é também universal, porque é uma questão que agora faz parte da história do mundo. Então, poesia de circunstância é por isso. É uma circunstância e não é circunstância. É universal e não é universal. Um pouco característica do modo de pensar a vida e a cultura brasileira. Nesse isolamento total que você está, você mais leu ou mais escreveu? E se você mais leu ou mais escreveu, o que exatamente, para dar de dicas pra gente? Durante a pandemia, na verdade, eu estou escrevendo um pouco mais. Eu estou terminando um romance, é um romance longo, e a editora já até está pedindo para publicá-lo. Entretanto, eu estou ainda cortando umas arestas, arrumando, né? Escrever é um exercício de reescrita constante, né? Esse romance vai se chamar Siameses, né? E vai ter mais de 1000 páginas, para vocês terem ideia. Então eu estou trabalhando todos os dias nele, voltando, escrevendo, reescrevendo. Quanto à leitura, né? Eu parei um pouco para escrever esse livro de poemas, né? Eu faço isso concomitantemente. Eu costumo escrever mais de um livro ao mesmo tempo, aliás, né? E prova é justamente esse que eu acabo de publicar. São poemas. Então eu me lembro de ter relido Manuel Bandeira. É o conselho que eu dou aí, a dica que eu dou para todas as pessoas. Reler Manuel Bandeira, que é um dos nossos grandes poetas. Por que o Bandeira? Bandeira, quando tinha 17 anos, foi diagnosticado com tuberculose. Não tinha cura, disseram que ele ia morrer.
E ele acaba então trocando todos os sonhos de vida dele, queria ser arquiteto, engenheiro, pela poesia. Para nossa sorte ele não morreu, né? E acabou escrevendo grandes livros de poesia. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma reunião de livros de poesia dele, fácil de encontrar, se chama Estrela da Vida Inteira. E um dos poemas, vou até ler um dos poemas para vocês, que eu reli antes de fazer o meu livro. Olha que beleza, olha. Pneumotórax, que é justamente para quem tem tuberculose, ou seja, quem acha que vai morrer. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Genial, Manuel Bandeira, fica a dica. Tem mais um livro, né, que você saiu do forno para ser editado. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre ele? Como eu disse anteriormente, não é? Eu terminei um romance. Na verdade, foi um romance que eu ganhei uma bolsa do Instituto Cultural Itaú para escrevê-lo. Entre 2015 e 2016. Desde então, eu estou retrabalhando, reescrevendo, né? Como eu disse, o trabalho da reescrita ele é fundamental. E tudo deve parecer que saiu de primeira. Ou seja, eu reescrevo para dar a impressão ao leitor de que aquilo é natural e que não teve esforço, não teve trabalho. Na verdade, escrever é um trabalho de muito esforço, pelo menos para mim. Mas sinto muito prazer em fazer isso. Quando a gente reescreve e procura melhorar o modo de dizer, isso é bastante gostoso, é um trabalho muito prazeroso. Mas enfim, então o livro se chama Siameses, provavelmente sairá no final do ano, começo do ano que vem, acredito, e trata da história de um casal. O título Siameses, como eu falei, um encontro amoroso muito desastrado. E eu acho que vocês vão gostar. Quando sair, eu apareço aqui de novo para falar desse romance. Nesse livro de poemas Eu Morto, a capa é maravilhosa, a arte. Quem que fez? A capa foi feita a partir de uma fotografia que eu tirei de um anjinho de cemitério. Um anjinho bonitinho, a menininha levantando a saia para segurar umas flores. E eu aproveitei, né, ela levantando a saia, o título do livro vai por baixo. O que nós fizemos foi inverter a fotografia e torná-la uma espécie de negativo, o que é também importante para a ideia geral do livro, não é? Eu não tenho a fotografia, mas o negativo da fotografia, um anjo de cemitério, que evidentemente tem tudo que ver com a ideia do eu morto, não é? Essa personagem que vai falar da possibilidade da morte, encarar a morte e, por que não dizer, a própria existência. Pensar na morte em alguma medida, valorizar aquilo que a gente faz enquanto vivos. Essa é a ideia da capa. E quem fez a capa, aliás, né, que é o designer da editora, se chama Éder Cardoso. Terminei, inclusive, um livro infantil também, eu disse que eu escrevo vários ao mesmo tempo, né? E o Éder é que vai fazer a ilustração desse livro infantil. E volto aqui de novo para falar, vocês não vão me aguentar. Toda hora que eu lançar livro eu vou aparecer aqui para falar com vocês. De todos os poemas desse livro, Eu Morto, qual que você compartilharia com a gente agora para pregar na alma? É muito difícil para um autor dizer qual é o seu texto preferido. De modo geral, ele gosta de todos. E são como filhos, né? Não tem muito como dizer qual você prefere. Eu vou ler para vocês o poema de abertura, na verdade, do livro. E creio que vocês possam gostar desse poema. Diz assim: Morri, mas deixei uma sombra. O dicionário aberto sobre a mesa, nas páginas 476, 477. Ontem, na garganta, o silêncio daquele verbete obscuro. Quase o vejo reposto na prateleira baixa por conta do peso das palavras.
mudez na página de rosto. Bem, não queria mesmo que colassem os meus lábios. E a propósito, que palavra eu não sabia por último, hein? Obrigado a todos, agradecer aí. Que vocês comprem o livro, vocês vão se divertir. A alegria dos autores é que haja leitores e que eles possam ler, se divertir, aproveitar e que aquilo de algum modo ecoe na própria vida, na existência deles. E é muito bonito isso. Eles vêm, me procuram e dizem que parte gostaram, que texto, que poema. Essa é a alegria do escritor e esse é um pouco o modo pelo qual a literatura existe. Por isso, escrever fará sempre parte da experiência humana. Que vocês possam, então, compartilhar isso comigo, com vocês mesmos, com os amigos. Literatura é tudo para que a gente possa ser humano. Muito obrigado a todos, boa noite.